A partir de agora, Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? O seu condomínio tem problemas? Aqui nós temos soluções. Você vai assistir agora ao programa Condomínio em Foco, aqui na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia, nesta terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Boa tarde, ouvinte, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o jornalista Carlos Conce, vou apresentar este programa com o especialista de condomínio, Pedro Erlon. Ele que é síndico profissional e corretor de seguros prediais. Direção técnica, Marcos Vasconcelos. Esse programa é um oferecimento do Aço Bom Preço. Bom de aço e bom de preço. A Aço constrói containers para você instalar um mercadinho 24 horas no seu condomínio. Isso é qualidade de vida. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. E atenção, sexta-feira próxima começa curso de oratória de férias intensivo para você. Saiba mais via WhatsApp 82999499091. Hoje o programa Condomínio em Foco, dedicado a discutir com profissionalismo de gestão de edifícios, relações de moradores, fornecedores, administradores e impactos econômicos, jurídicos e humanos, vai realmente trabalhar um tema super interessante. Na edição de hoje, nós vamos entrar em um ponto sensível da rotina de qualquer gestão condominial. Relação do síndico com os prestadores de serviços. Esse é o tema do programa, dificuldades do síndico no dia a dia junto aos prestadores de serviços. Portaria, limpeza, manutenção, elevadores, segurança, jardinagem, tecnologia, obras pontuais. Pois bem, são muitas empresas, muitos contratos, muitas promessas de qualidade e, no meio disso, um síndico que precisa cobrar resultado, manter o clima minimamente saudável e, ao mesmo tempo, não estourar o orçamento. Por isso, para falar sobre isso, alguém que tem visão, que atua realmente de forma especializada, ele que é o único síndico 5 estrelas de Alagoas, aqui conosco, Saulo Jorge. Saulo é síndico profissional desde 2017, com atuação constante na gestão de condomínios e relacionamento com equipes internas e prestadores de serviços terceirizados. Graduando em administração, pós-graduado em gestão condominial e, claro, como eu falei, síndico 5 estrelas. Daqui a pouco mais sobre Saulo, mas por enquanto o meu boa tarde, Saulo. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui de volta, por ser cadeira cativa devido à sua competência na área. Muito obrigado por estar aqui conosco no Condomínio em Foco. Boa tarde, Saulo Jorge. Boa tarde a todos, amigos aqui presentes, amigos da CBN. E vamos conversar um pouco sobre condomínio, vamos conversar um pouco sobre as soluções, sobre as dores do dia a dia de nós síndicos e das soluções da melhor forma possível para a área condominial. É um prazer estar aqui novamente e vamos juntos. Prazer nosso, Saulo Jorge, síndico 5 estrelas. Mas antes de entrarmos na nossa conversa de condomínio, vamos às notícias da semana com ele, Pedro Erlon, que divide a apresentação comigo desse programa toda terça-feira aqui na Rádio CBN Maceió. Ele que é síndico profissional, corretor de seguros prediais, especialista em condomínios. Bem-vindo e boa tarde, Pedro. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Saulo Jorge, mais uma vez aqui conosco. Boa tarde, ouvintes do Condomínio em Foco. E a nossa produção, Carlos, selecionou algumas notícias interessantes aqui do nosso segmento. A notícia primeira fala, eu nem sabia que era possível isso. Síndico banido do WhatsApp sem justificativa será indenizado pela justiça. Eu confesso que eu não sabia que você podia ser banido do aplicativo. A justiça determinou que o Facebook, que é a empresa responsável pelo WhatsApp, indenize um síndico que teve sua conta banida de forma unilateral e sem justificativa plausível. Eu fico imaginando o meu síndico aqui, Saulo Jorge, que o telefone não para, né? Perfeito. Já pensou se do nada sua conta fosse banida, Saulo? Ia ser o caos, né? Então, realmente me surpreendeu. A decisão reconheceu que o bloqueio indevido causou prejuízos diretos à rotina profissional e pessoal do autor, que utilizava o aplicativo como principal meio de comunicação no exercício da função. Perfeito. De acordo com o processo, o síndico teve seu acesso ao aplicativo interrompido de forma repentina, sem aviso prévio. Na ação ajuizada, o autor relatou que tentou recuperar o acesso por meio dos canais. Não foi nenhum golpe, não. Foi realmente banido do aplicativo, Perfeito. né? Tentou recuperar por meio dos canais oficiais da empresa, mas não obteve retorno. Diante da ausência da solução, buscou o judiciário para reaver o acesso à conta.
A defesa do Facebook alegou que a conta estaria ativa, argumento que foi rejeitado pelo magistrado. Segundo a decisão, a empresa não comprovou a regularização do serviço, nem apresentou a justificativa, né, do banimento dessa conta do usuário do síndico. Na sentença, o magistrado ressaltou que o WhatsApp se tornou uma ferramenta essencial de comunicação, principalmente aqui no Brasil, né, Carlos? Todos nós utilizamos para o trabalho. E profissionais do ramo condominial, né? No caso do síndico, o bloqueio comprometeu diretamente a gestão. Já pensou aquele conselheiro, aquele condômino, tá vendo? Me bloqueou, porque é o que dá a entender, né? Para não me responder, para não me atender, né? Diante disso, a Justiça determinou o restabelecimento da conta e fixou a indenização por danos morais. A decisão reforça o entendimento que as plataformas digitais devem agir com transparência, garantir o contraditório e respeitar os direitos dos usuários, sobretudo quando a ferramenta é essencial para a vida profissional. Perfeito. Uma outra notícia, Carlos, diz respeito ao aluguel de curta temporada, Airbnb, né? Airbnb será condenado a indenizar hóspedes por acesso de terceiro ao apartamento alugado. Aí é complicado. É complicadíssimo, né? Então tem uma responsabilidade solidária aí, né? Sim. A decisão da primeira turma recursal dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Paraná determinou que a Airbnb indenize 2 hóspedes por danos morais após a entrada de um terceiro não autorizado em apartamento alugado por meio da plataforma. Conforme apurado nos autos, os consumidores reservaram o imóvel por meio do aplicativo Airbnb para a hospedagem. No segundo dia da estadia, um desconhecido conseguiu acessar a unidade utilizando a mesma senha eletrônica da fechadura, gerando insegurança, transtorno aos hóspedes. Ao serem surpreendidos com a presença do terceiro, os hóspedes entraram em contato com o anfitrião para relatar o incidente e solicitar a alteração da senha de acesso. O anfitrião, por sua vez, atribuiu o fato a uma confusão das unidades, afirmando que o terceiro teria acessado o imóvel equivocado. Em sua análise, o relator do caso, o juiz Douglas Marcel, afastou essa justificativa e ressaltou que a utilização de uma senha eletrônica repetida para diferentes unidades no mesmo edifício compromete a segurança e a intimidade dos usuários. O magistrado também observou que, embora tenha sido informado o envio de um técnico para solucionar o problema, tal providência não foi efetivamente adotada, o que acentuou a sensação de insegurança dos hóspedes. Com base no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade da turma recursal, determinou a condenação da plataforma ao pagamento de indenização por danos morais para cada um dos consumidores, por violação à expectativa legítima de segurança durante a hospedagem. Importante a gente saber que mesmo o aplicativo ele tem sua responsabilidade também. Ele está ali prestando um serviço de intermédio entre as partes. Volto contigo, Carlos. Obrigado, Pedro Erlon, nosso especialista em condomínio. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco, aqui na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço. Agora você já sabe, constrói containers para você instalar um mercadinho 24 horas no seu condomínio. Isso é qualidade de vida. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Nós vamos ter uma turma intensiva de férias de oratória a partir de sexta-feira, todo final de semana. Ligue 82999499091 para dominar o meio de falar em público, falar com autoconfiança e com autoridade. Pois bem, após esse momento, nós vamos então iniciar o quadro Conversa de Condomínio. Especialmente para você que sintonizou agora o programa Condomínio em Foco, aqui na Rádio CBN Maceió. O tema de hoje em debate é a dificuldade do síndico no dia a dia junto aos prestadores de serviços. E como disse há pouco, o nosso entrevistado de hoje é Saulo Jorge, síndico profissional, atuação constante na gestão de condomínios e relacionamentos com equipes internas de prestadores de serviços terceirizados, graduando em administração, pós-graduado de gestão condominial, o que lhe dá base técnica para lidar com contratos, planejamento e processos. Como disse, ele é síndico 5 estrelas pela Fundação Vanzolini, certificação Magic Leader, Disney Orlando e formação no Dale Carnegie Institute em Comunicação e Liderança, focados em experiência do cliente, cultura de serviço e liderança de equipes. Um adendo rápido, vou conhecer agora em março
o lugar do primeiro curso de oratória que o professor Dani Kelly ministrou em 1912, lá em Nova York. Uau, Vamos legal. na nossa programação, eu já disse, quero ir lá na rua Bata 150. fotos, compartilhe. Exatamente. Pois bem, além disso, atua como docente há mais de 20 anos, o que reforça sua capacidade de comunicação, formação de pessoas e construção de processos pedagógicos aplicados à gestão condominial. E para abrir a nossa conversa de condomínio, como sempre, ele que é o nosso especialista em condomínios, síndico profissional e corretor de seguros prediais, meu amigo Pedro Erlon, com a palavra. Mais uma vez, boa tarde, Pedro. Boa tarde novamente. Vamos direto ao ponto com Saulo Jorge, que já é conhecido aqui de nós, todos aqui, dos ouvintes, mas a gente queria, Saulo, mais uma vez, que você dissesse como foi que Saulo entrou nesse segmento condominial, como é que foi o começo. Informe aqui, mostra a todos como é que foi o início dessa trajetória. Fala um pouquinho até chegar a síndico 5 estrelas, né? E embora, né, Pedro, a gente tenha tratado aqui já do seu currículo, quem é Saulo Jorge, dito pelo próprio Saulo Jorge? É isso, com certeza. Pessoal, desde já, né, novamente, um prazer estar aqui novamente na CBN, ao lado dos senhores, né? Uma honra muito grande. E podemos conversar um pouco, né, sobre a questão da sindicatura profissional, questão dos anseios da coletividade, né, na área condominial, e uma breve introdução, né, do Saulo, como foi que o Saulo se tornou síndico, né, como nosso amigo Pedro mencionou, a gente poder fazer esse breve release, né. Então hoje eu encontro na área da sindicatura há mais de 10 anos, desde o início, acho que a grande maioria, né, quando eu converso com alguns síndicos, seja síndicos de outro estado, eles mencionam que não pretendiam se tornar síndicos profissionais, mas se tornaram síndicos dos seus próprio empreendimento, né? No próprio local onde você mora, e daí em diante surgiu essa possibilidade e assim estão como síndico. Então, basicamente foi isso que aconteceu comigo também. Atrelado esta possibilidade de me tornar síndico onde eu moro, existia uma grande necessidade minha de poder atuar, pessoal, na Grande Maceió. Eu, como o mestre mencionou, sempre atuei como docente, e isso nos interiores aqui em Alagoas. Então, lecionei por muitos anos na querida Penedo, querida Coruripe, na Princesa das Matas, né, lá em Viçosa, e isso fez com que eu ficasse muito tempo semanalmente longe de casa. Perfeito. E aí eu estava prestes a ter meu segundo filho e estava tentando, rapaz, vou ver se eu consigo transferir minhas aulas, né, para Maceió. Legal. Mas não é sempre tão fácil ter essa transferência. E aí surgiu essa oportunidade de eu me tornar síndico onde eu moro, me tornei síndico, não com essa intenção. Não sabia nem que existia essa figura de síndico profissional, isso exatamente em 2014. Não sabia que isso Naquela existia. época realmente nem se falava nisso. Então me tornei síndico lá. Quando eu me vi depois de alguns meses, exatamente 6 meses, eu já estava com mais 2 prédios gerindo. Por convite de amigos, por saber que eu tinha me tornado síndico, eles estavam querendo sair dessa atividade. Também moradores, e Saulo, vem tomar conta do nosso prédio, já estive no seu prédio, acho tão bonitinho o seu prédio, Olha, acho tão legal. Aí eu disse, pode ser. E quando eu me vi, eu estava com mais... olhos vistos. Eu estava com mais 2 prédios atuando. Legal. E aí fui buscar informações na Grande São Paulo, em Brasília. foi se capacitar. Fui me capacitar, e aí eu tive em São Paulo, tive em Brasília, tanto presencialmente, como busquei alguns cursos online também, participando de congressos. E aí fui afunilando essas informações e hoje eu consigo próprio dizer, né, através do currículo, através da atuação profissional, que hoje eu tenho uma empresa constituída, estou hoje atuando diretamente 24 horas na área condominial. Legal. Como síndico. Então, foi uma sessão muito positiva, muito legal, buscando sempre as informações e cada dia buscando mais aperfeiçoamento, né, buscando os estudos para poder aprimorar a prática, a teoria. Hoje também, depois de alguns anos, voltei à faculdade, estou cursando administração, para poder ter um raio maior, um leque maior de possibilidades, né, que quem sabe numa data futura, apesar de eu não corroborar
conquistar no mercado por algumas pessoas, que eu acho que é uma reserva de mercado, meu entendimento, e deixar direcionado essa área da sindicatura para atuantes da área da administração, né? Que aí não é o assunto de hoje, né? Não mas já foi debatido aqui. Já foi debatido, né? Mas aí vem uma questão, né? Aproveitando Sim, até. aproveitando, né? Quando o convidado é desse nível, a gente vai por outros caminhos, né? Cinco estrelas, Fundação Síndico 5 Rosolini. estrelas. E aquele síndico que está 10, 15, 20 anos atuando, vai deixar de atuar porque não tem um título de CRA, né? Um CRA, e aí? Como é que vai ser esse profissional? E o direito adquirido? Né? Então, isso tudo tem que ser visto. E outra coisa que é importante mencionar, porque a gente fazendo uma analogia, né, a um prédio, é uma mini cidade. Então, ele precisa não só da parte da gestão, ele precisa de diversos outros itens. Então, quer dizer que o Saulo vai ter que se tornar advogado, eletricista, vai ter que se tornar engenheiro, vai ter que se tornar engenheiro eletricista, engenheiro civil, né? Porque só um ramo, né? Tem que... Porque só o ramo da administração. Exato. Se necessita de diversas outras entidades, diversos outros meios e possibilidades, né, de braços para poder atuar. Você né? também Psicólogo, tem conhecimentos, né? como contabilidade, conhecimentos, são conhecimentos diversos, né, Saulo? Legislação, então, se fosse escolher um caminho, eu acho que era o direito, né? Isso, então assim... Então, porque toda hora você está lidando com isso. Não tem como separar uma área de atuação e falar que vai por essa área, né? É a mais importante. Eu, particularmente, vejo isso como uma reserva de mercado, mas pensando não só nesse tipo de atuação e para ampliar os entendimentos, ampliar o conhecimento, eu venho também cursando, né, uma faculdade correlacionada à área, bem como os outros cursos que hoje eu já tenho. E venho sempre buscando fazer outros que porventura apareçam. Então, conhecimento nunca é demais, né, mestre? Não pode parar, né? Não pode parar. Não pode parar, porque sempre nós aprendemos coisas novas, trazemos coisas novas para o nosso dia a dia, para o poder de assertividade ficar cada vez maior. Perfeito, legal. Acho até, né, Pedro, que a gente podia fazer, puxar daí, ó, a combinação da formação em administração, pós-graduação em gestão condominial, certificação em liderança período interno do Instituto, 20 anos de docência, né? Esse conjunto de competências molda a sua visão sobre o relacionamento com prestadores de serviços, para gerir, como é que funciona esse pool de informações aí, em que é que lhe ajuda para contactar, para se relacionar com as pessoas, especialmente prestadores de serviços? Quando eu tenho, mestre, a possibilidade de me apresentar em assembleias, inclusive hoje eu tenho uma assembleia de apresentação do síndico profissional eleito. Você é um prédio foi eleito. novo, isso, é um prédio novo que eu assumi agora dia 1º de janeiro. E hoje eu vou lá me apresentar. Lógico que algumas pessoas já me viram em assembleias anteriores, né, para poder no pleito, né, da eleição, mas hoje é a primeira assembleia com o Saulo, né? Legal. Então eu vou estar lá hoje me apresentando, mostrando que eu já visualizei nesses primeiros dias como gestor, né, como síndico dessa... O diagnóstico. Né, dar um diagnóstico. E o que me ajuda bastante, professor, tanto para uma apresentação dessa, como as demais, que eu sempre cito isso em assembleias, quando tenho a oportunidade, foi a experiência... Foi e é a experiência como docente. Perfeito. Por ter este feedback, por ter esse contato com diversas pessoas de diversas idades, diversas classes. E isso me ajuda bastante na minha tomada de decisões e naquela paciência plena que nós, como síndicos, temos que ter para lidar com as pessoas. Então, essa minha experiência como docente me ajuda bastante digamos assim, na temperatura, né? No feedback junto ao dia a dia. Então, isso me ajuda bastante nessas tomadas de decisões. No entender o próximo, né? Que aquele próximo lá, às vezes, está muito rancoroso, está muito impaciente. Então, quando vai se analisar o porquê daquilo, ele já teve experiências anteriores ruins com outros síndicos, vem passando com alguns problemas, quer seja de ordem pessoal, e aí a gente acaba trazendo essa experiência do dia a dia para as soluções condominiais. Então, isso me ajuda bastante. Eu já ouvi alguns síndicos, amigos meus, falar, pô, Saulo, você está fazendo uma análise tão profunda
que daqui a pouco você vai estar dando de psicólogo junto a alguns condôminos. Eu disse, ó, mais uma vertente, né? Que eu já estou na administração. Tem que fazer psicologia. Já é o CRA agora. que quer morder, né? Que quer fazer essa reserva de mercado junto a alguns... Psicologia é importante, viu? Então vamos puxar para o lado da psicologia também. Aproveitar, Saulo, viu, Pedro? Eu fiz uma pós em psicanálise, né, no Centro Universitário de Sesmac, com especialização em psicanálise, justamente porque, como a gente trabalha a comunicação consciente, eu achei interessante conhecer um pouco sobre a linguagem do inconsciente, para que possa me relacionar ainda melhor, né? Não só em aulas normais, como também em mentorias, em aulas personalizadas. Então, realmente ajuda muito a questão da psique, meu amigo, no contato com as pessoas é fundamental. É ótimo. Ajuda. Isso ajuda bastante. E aí, alguns amigos meus até falam, pô, Saulo, você vai conversar demais, você quer entender demais aquele condômino, aplica logo uma multa, aplica logo uma advertência dele para ver se Tem tanta coisa ele... por trás, né? Tem tanta coisa por trás. Então, humanizada. hoje eu consigo muito, antes de aplicar alguma advertência, de aplicar alguma multa, de chegar até esse condômino, pedir para vê-lo pessoalmente, olhar no olho e perguntar o que é que eu posso ajudá-lo. Para que ele possa me ajudar na minha gestão. E às vezes está acontecendo algo tão particular com aquele condômino, né? E você só vai descobrir se tiver essa abertura. Quando eu pergunto o que é que eu posso ajudá-lo, ele vem com cada resposta diversas, que nada a ver com a área condominial, mas está influenciando na minha gestão. Então, o que é que eu posso lhe ajudar para que você possa me ajudar a desempenhar o meu trabalho da melhor forma possível aqui dentro deste prédio? Então, é por aí que eu converso, tento, trago essa pessoa para próximo e vem dando muito certo, né? Agora, lógico que depois de uma tentativa, de conversa, de buscar, a gente não tem nenhum resultado satisfatório, então existem outros meios administrativos e judiciais, se for o caso, que tem que ser avançado. Perfeito. Não pode parar. Mas vem dando muito certo. Quando esse primeiro contato é um contato pessoal, eu pergunto o que é que eu posso fazer para ele me ajudar também. Muito bom, porque tem síndico que se esconde do condômino, viu? Nada. Eu adoro encontrar olhando nos olhos. Quando dá um 5 estrelas, é diferente, né? Com Outro experiência de patamar, como magistério, diriam, outro né, os patamar. flamenguistas. Portanto, ouçamos, sim, Saulo Jorge, que a 5 estrelas está aí dando a sua experiência, que é fundamental. Humanização, conversa, relacionamento. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia, oferecimento, aço, bom preço, bom de aço, bom de preço, e Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Vamos ao intervalo, você fica agora com o repórter CBN. Voltamos a apresentar Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Voltamos com o programa Condomínio em Foco. Você tem problema no seu condomínio? Aqui nós temos soluções. Programa Condomínio em Foco, um oferecimento aço bom preço, bom de aço e bom de preço. A Aço constrói containers para você instalar um mercadinho 24 horas dentro do seu condomínio. Isso é qualidade de vida. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. E atenção, sexta-feira inicia o curso final de semana, curso de oratória de férias. Saiba mais no telefone 829-9949-9091. Pois bem, estamos então em Conversa de Condomínio, é o bloco principal aqui do nosso programa. Hoje recebendo o Saulo Jorge, ele que é um síndico 5 estrelas, não é mole não, né, Pedro? É um síndico 5 estrelas. A maior certificação condominial do Brasil. Perfeito. Pois bem, estamos então conversando a respeito das questões diversas em relação ao condomínio, em relação a soluções de problemas diversos, e Saulo aqui conversava então sobre as várias possibilidades que você vê com frequência no processo de cotação e contratação de prestadores, principalmente em portaria, limpeza e manutenção, Saulo. Ok, professor. O que ocorre muito nessa vertente, né? É algo que a gente precisa ter muito cuidado como responsável civil e criminal, né? Nós síndicos dos empreendimentos, Sim. nestas contratações. Contratações essas que tivemos um exemplo, não foi um prédio que eu era síndico, mas poderia ter sido, Sim. né? Poderia ter sido um certo prestador de serviço lá realizando uma obra. Obra essa que, se o síndico lá
tivesse o devido cuidado, tinha já na contratação, através do objeto da contratação, ter exigido lá um devido seguro de execução da obra. Pois bem, na execução deste serviço, ocorreu uma ruptura de tubulação por negligência da execução do serviço. Sempre são prejuízos grandes. Então, prejuízo em torno aí de 45 a 55 mil reais, porque teve danos. E como ocorreu essa ruptura da tubulação, saiu muita água. Sim. Então, pegou 2 elevadores, consequentemente, alguns apartamentos. Vai dar mais, viu? Então, um dano aí Tô de... achando pouco até. Fora a conta da água. um dano aí de 45 a 55 mil reais. Então, esta obra era uma obra que não tinha seguro, certo? Para execução. E é algo que agora eles estão pleiteando com o prestador, que também não tem recurso para tal. O problema chegou e tem que ser resolvido. Perfeito. Consequentemente, o seguro do prédio não cobriu, porque era algo não esperado por eles. Ele não cobre porque era uma prestação de serviço que estava ocorrendo e uma obra. É igual fachada, e danificou, é igual... né? Exatamente. Então, não é intrínseco ao objeto segurado, que é o condomínio. É uma coisa externa. Apesar de ter sido, né, Pedro? Apesar de ter sido no condomínio, mas não era algo que porventura ocorreu. Não era do escopo. É diferente, Exato. por exemplo, de um prestador habitual ou de um funcionário do condomínio que está ali fazendo a limpeza e aquele piso ficou molhado, alguém escorregou, caiu, quebrou alguma parte do corpo. Então o seguro é para isso. Agora aí é um prestador de serviço alheio ao condomínio, é externo, é esporádico, né? E que está fazendo uma obra, Tem né? que ser outro seguro. É o realmente, como RC salvo Obras. vendedor, Isso. né? É responsabilidade civil obras. E agora está um impasse, porque o seguro do prédio não cobre. O síndico também não tem seguro de responsabilidade civil da sua empresa. O prestador também não. E o prejuízo está na porta do prédio, do condomínio, para que eles possam resolver. Então, isso é uma questão muito importante a nós falarmos aqui e levantarmos esse alerta, Sim. que não é somente numa obra que se vai fazer. Por exemplo, eu estou em uma obra agora, inclusive diariamente eu estou postando uma obra grande de telhado. Obra e aí, delicada, delicada, porque envolve coberturas, envolve... É um retrofit 100% da cobertura. Sim. Então, foi exigido na contratação desta obra um seguro de R$500 mil. Muito justo. Eu avisei o Muito prestador, você vai na obra, vai pleitear, caso você seja deliberado aqui à Assembleia, seguro mínimo de R$500 mil, senão não tem problema. E assim foi feito, Sim. para resguardar possíveis problemas Sim, posteriores. que pode acontecer. Mas esse problema posterior, pessoal, não é somente numa obra grande que vai ser realizada de 1 milhão, de 2 milhões, de 100 mil, de 200 mil, não. Isso é no dia a dia. Imagine só um amigo nosso, que eu digo amigo, um prestador nosso que está realizando lá um serviço de baixa tensão. Um serviço pequeno, Um serviço pequeno, que necessita de alguma intervenção elétrica, e aquela ligação lá está mal feita. Quando achava-se que ela era baixa tensão, se tornou-se uma tensão maior, o fio está trocado, algo desse tipo, um canto que não tem terra, aquela pessoa vai, leva um choque e vem a falecer. E aí? Quem colocou aquele prestador lá dentro? Não foi o síndico que chamou porque estava aqui uma tomada sem funcionar. E aí é que fica este alerta, veio conversando já com alguns amigos meus síndicos, também profissionais, alguns síndicos moradores que eu conheço, para que se tenha esse devido cuidado na contratação e em possíveis contratos mensais, que se tenha essas cláusulas de seguro, que possa o prédio também ter algo que possa vir a cobrir junto com eles, e eles terem o seguro deles próprios, para a execução do serviço. Tem uma prestação de serviço que é um pouco negligenciada, que é a manutenção dos elevadores. Se vocês forem ver, é muito delicada a manutenção dos elevadores. Teve um caso, que tem alguns anos já em Aracaju, de uma prestação de serviço rotineira, que é a manutenção dos elevadores, e uma das portas estava aberta e não fechava. Foi sinalizado, mas talvez não com o rigor que deveria ser. E um idoso não viu e adentrou e caiu. E morreu, faleceu, veio a óbito. A prestadora de serviço se omitiu da responsabilidade, veio a fechar e a responsabilidade ficou no colo de quem? Do condomínio. Então veja
que é uma coisa rotineira até, né? Mas como disse aqui Saulo Jorge, às vezes as pequenas coisas ou rotineiras também podem gerar grandes prejuízos ao condomínio. Esta empresa de elevadores, como o nosso amigo Pedro mencionou, ela tem um seguro De responsabilidade civil, não é o seguro, digamos, da execução do sócio funcionário. Tem que entender o global desse seguro que está principalmente uma empresa neles, né? dessa que tem 800 elevadores sob sua custódia, sua gestão, né? Então tem que ter um seguro ali de alguns milhões, né? Então, mas nunca me pediram isso. Acho que o Saulo já deve ter escutado muitas vezes. Escuto muito isso. Nunca aconteceu nada aqui, nunca me pediram isso, não é isso, Saulo? Isso. Até falando nunca me pediram, hoje na Assembleia de hoje eu vou mencionar, né? Então está tendo lá algumas obras de apartamento, obras essas que eu já tive que intervir diretamente, porque eles estavam executando e falaram, não, eu tentei com os outros síndicos, não me pediram nada, estou fazendo aqui a obra, mas você como profissional, era até um arquiteto e outro engenheiro, mas vocês como profissionais, vocês não sabem que isso deve existir na aplicabilidade da execução do serviço de vocês? Aí eles ficaram assim com a cara meia, poxa, eu sei, me pegou, né? Me pegou. Aí depois que eu fiz alguns questionamentos, eu me identifiquei para que eles soubessem que estava lidando também com o síndico, mas é um cara também que é digamos assim, que é também síndico igual os outros, mas que está direcionado nessa atividade, nesse ramo. Né? Com mais maturidade. Muito obrigado pela palavra, professor. Mais com maturidade profissional. E autoridade também, né? E aí ela entendeu, disse, não, Saulo, tudo bem, me desculpe, vou puxar aqui o que eu tenho que puxar, e foi lá no órgão do conselho. Me enviou os documentos. Aí quando eu peguei o documento, aí uma coisa que é muito importante, pessoal, vocês se aterem, quando vocês pegaram um RT, uma RRT, olha lá na descrição do serviço. Eu recebi esses dois, tem lá na descrição do serviço. Técnica, não é só receber, não né? é só tem que conferir receber. também. Quando eu fui conferir, tem lá, obra de interiores. Coisa bonita, né, o nome? Sim, mas só que obra de interiores. Mas o que é que você está fazendo dentro dessa obra de interior? Qual o escopo aí? Qual o né? escopo? Qual a descrição? Isso. Está no projeto. Ele disse, tudo bem, está no projeto. Mas o seu conselho sabe que o seu projeto está sendo executado porque no que você entregou a eles, você não informa isso. Então, está sabendo como? Mas foi aprofundando as perguntas. Chegou uma hora que disse, eu vou refazer essa RT, já que tanto você está pedindo. Só porque você está pedindo. Então, resumindo, o órgão, né, que no caso ou é o CAL, que é o Conselho de Arquitetura, ou o CREA, né, que é lá o Conselho de Engenharia, ou das duas, eles com certeza não passaram o que estava fazendo. Porque se tem lá no escopo do serviço, que é uma obra, tem lá, como foi falado, obra de interiores. Sim, mas obra de interiores tem várias coisas a serem desenvolvidas. Você pode colocar, inclusive, na descrição, remoção de uma pilar. Já pensou? E aí? Isso é gravíssimo, né? Então, né? Ou então, remoção da parede entre os ambientes. Se lá é estrutural, pode remover. Então, tem várias situações. Então, eu pedi que fossem colocar, então, são mais cuidados que nós devemos ter com os prestadores. Sejam prestadores que tenham suas habilidades técnicas, como o pequeno prestador que vai lá trocar uma tomada. Esses é que a gente tem que ter muito cuidado também, porque a possibilidade de retorno financeiro é muito baixa. Eu tive um problema grave. Pode ser grande para o prédio. Tive com a limpeza de caixa d'água no condomínio, prestador de serviço. Limpeza, uma coisa boba, né? E ele manipulou errado os registros e a nossa escada de incêndio virou uma cachoeira. Virou uma cachoeira. Danificou o quê? Os benditos elevadores. Gente, eu digo que assim, a água só procura elevador, né? É incrível, incrível, danificou. E o prestador não tinha condições. Não tinha condições. Não tinha condições. Abriu os registros errados. Aconteceu comigo agora, recente. Aconteceu? Palácio Ravena. Difícil, Palácio Ravena, né? Posso mencionar, que é algo que não nada que destoe, né, a realidade. Mas aconteceu, cara. Foi fazer os registros, abriu errado. Para poder a vazão da água, ele fez certo, mas depois fez errado. Ele abriu lá o registrozinho do ladrão, a água ia escoar lá pelo ladrão, pela coberta, né? Mas só que foi muita água para pouca calha. Então a água foi lá, transbordou na laje e ocorreu lá um probleminha lá nas coberturas. Tá vendo? Então, assim, ter aquele cuidado, né? Então, assim, a gente precisa ter. E são coisas intangíveis, né? Que os prestadores de serviço estão lá trabalhando
E o síndico, ele não há culpa nisso, né? Porque até então esse prestador ele presta serviço o ano inteiro, né? Então ocorre o que? As falhas, né? E aí vem aquela pergunta: trocar os prestadores, trocar o prestador porque errou. Então, essa empresa tem seguro para execução. Porque às vezes a gente vai fazer uma contratação por causa de 100, 150 reais, um é mais que o outro, mas é justamente pelo fato desse. Você vai economizar 100, 200, mas você tem a segurança jurídica para tal. Tem lastro, tem reserva para aguentar cobrir um erro, né? Cobrir um erro. Porque às vezes o erro não é porque a pessoa quer, né? Não. Foi algo que ocorreu de forma involuntária, não foi algo... Então você vai lá, tem aquele problema, mas você não tem a válvula de escape de um seguro para poder cobrir algum erro. Eu ia perguntar justamente, Carlos, né, qual a maior dor, né, desse contratante, desse síndico, em relação ao prestador de serviço? Se era em relação ao que eles prometem entregar, se é em relação ao cumprimento de prazo, que eles não cumprem, se é manter o padrão de qualidade ou se alinhar a cultura do gestor. Qual é aquela dor que você sente que realmente os prestadores de serviço pecam ainda? Prazo e entregar e fazer a entrega do que foi solicitado. Prometido. Porque aí a gente, durante a obra, durante a execução, a depender que seja, uma simples lavagem de caixa d'água, a gente não tem como dimensionar a execução. Você pode dar uma olhadinha no início. Por exemplo, quando tem lavagem de caixa d'água, normalmente eu vou no início, antes deles começarem, para ver quantos profissionais tem lá. Bom. Muitas vezes, quando eu chego, tem um profissional somente. Então, ninguém para auxiliar ele em caso aconteça alguma coisa. Uma lavagem de caixa d'água, a gente não pode deixar somente um executante. Porque além de estar no ambiente confinado, né? Tem que ter todos seus aparatos, INR específica para tal atividade a ser desenvolvida. Se ele tem lá um mal súbito, se passa mal, é uma tontura, alguma coisa, porque realmente é um ambiente muito quente, pouca ventilação. E não tem ninguém para acudir, como diz o Matheus. Já aconteceu você chegar e ver um só? Já aconteceu. Aí você barrou. Aí eu disse, cadê o outro? Ai. Ou executa somente com pelo menos 2 aqui. Perfeito. Então tem que ter os 2. Está vendo a experiência, Cuidado, Carlos? né? A experiência que vai trazendo ao longo dos anos. Esse know-how é impagável. A gente minimizar, né? Isso não quer dizer que não possa ocorrer algum erro, mas minimizar a possibilidade de dano, né? Tanto aquela pessoa que está lá trabalhando, está resguardando a integridade física dela, e bem como ambos CNPJ, né? Do prédio, do síndico. Aproveitar o seu opa, né? Cadê o outro? Quando um funcionário terceirizado tem postura inadequada, grosseria, descumprimento de procedimento, falta de cuidado, como é que o síndico deve agir? Neste momento, sendo detectado pessoalmente pelo síndico, isso é muito importante, que a gente já consegue fazer uma intervenção a pronta, né? A ponto de bala, como diz a história. Sim. Às vezes acontece, professor, de os condôminos, às vezes, ligar e falar que aquele tal prestador está fazendo a execução do serviço, mas foi muito descortês com a própria, durante lá, uma lavagem, por exemplo, do pilotis, do subsolo, ou fazendo algum outro tipo de atividade. Então a gente busca essa informação, já entra em contato diretamente com o prestador, seja pessoal ou seja por telefone, a gente já pergunta o que está acontecendo, pede para ele parar o que está executando, saia lá daquele ambiente de trabalho, a pessoa entender o que está sendo passado. Porque eu também prezo muito, independente se seja um subsíndico me ligando, um conselheiro ou um morador, todos são pessoas, todos são humanos. Então eu preciso escutar o outro lado também, para que eu possa ter a devida análise e ponderar de ambos os lados. Não estou dizendo que o A ou o B está errado, mas eu preciso escutá-los. Eu já tive experiências negativas de moradores me procurarem, e quando eu fui averiguar a história, seja também conversando com o prestador e através de imagens, né, que tinha locais que pegam imagens, quando eu fui fazer a análise, não era nada que aquele morador tinha me passado. Então é importante a gente entender, analisar de ambos os lados, não é porque o prestador que está errado, ou ele vai estar certo, mas a gente está lidando com os seres humanos. Então a gente precisa entender ambos os lados para que a gente tome uma sequência, seja para cima, para baixo, para o lado, para trás. A gente tem que entender essa forma geral. Então eu procuro fazer sempre isso e vem dando muito certo. Entender ambos os lados para que se possa tomar uma decisão.
Uma gestão de excelência, né, Pedro? Excelência, síndico 5 estrelas, né, Carlos? Fundação Vanzolini. E a respeito dos contratos, né? Esses contratos têm duas formas aí que o Saulo trabalha com prestador de serviço. Um é aquele que você, na sua gestão, passou pelo seu crivo, pelo seu filtro, e você levou à Assembleia e foi contratado, né? E tem a herança também, né? Quando o Saulo assume um condomínio que já tem contratos em andamento. É mais difícil quando já tem esses contratos em andamento, Saulo? Que situações você se depara? Tem alguns contratos aí são leoninos e dá para durante o trajeto reformular isso com o prestador? Isso, dá sim. O que é que eu procuro muito quando eu entro no prédio, né? Um prédio novo, que eu estou lá como síndico, e não conheço nenhum dos prestadores. Procuro conhecê-los, Sim, trazê-los para a minha gestão, sim. e com isso, eu profissionalmente, eu começo a ter um leque maior de prestadores que possam também atuar para mim, não somente naquele prédio e em possíveis prédios a posteriores. Perfeito. Mas se faz necessária essa análise contratual, para saber que até que ponto aquele contrato poderá trazer risco para a gente, risco jurídico, de algum acidente, de alguma eventualidade com seus prestadores, para que a gente possa ajustar. Solicitar lá uma inclusão do CNPJ dele no seguro, Sim. né? Se ele não quer fazer geral, mas que ele faça para o nosso empreendimento. Então eu procuro sempre fazer esses apontamentos, né? Ver se, lógico, o contrato mensal dele de honorário está dentro do mercado, não seja algo... E se tiver fora? E se estiver fora, a gente pede para fazer o devido ajuste, com base no objeto do contrato. Sim. Né? Tem prédios, pessoal, o prédio que eu vou hoje, Saulo analisa aqui, eu dei uma analisada rápida, não tem nada fora do mercado aqui sobre valores. Rapidinho dá para detectar, né? Dá para ver, eu analisei somente os valores, só que eu preciso ler o objeto do contrato, Certo. porque de repente aqueles objetos lá, tá faltando alguns itens, eu tá com item de mais, o valor tá de menos, mas A princípio. não tem nada que desabone. Teve um que, engraçado, há 3 meses, quando eu peguei lá o objeto do contrato, ele dizia que fazia as prestações de serviço, tudo direitinho, mas que toda e qualquer peça que porventura o prédio necessitasse, obrigatoriamente tinha que comprar com ele. Eu sei, Aí complicou. Aí eu disse, ô meu amigo, epa, já me acendeu um alerta, né? Eu disse, porque eu tenho que estar, se eu for ter que comprar aqui 3 xícaras, 10 lâmpadas, 5 motores, eu tenho que comprar somente com você. Não, porque está no contrato. Então vamos tirar do contrato. Extremamente leonino. Tá, mas vamos tirar, né? Então, assim, eu necessitei. Ele já entendeu que... Né, ele não gostou, notei que ele ficou chateado. Depois de 1 mês, 2 meses, nós rompemos. Porque esse primeiro contato já não foi um contato bom. Sim. E depois disso, eu notei que ele ficou meio baleado, meio tristonho com a atuação do Saulo. Mas... isso chega a ser até imoral, né? Venda casada. O Então eu pedi que realmente defende os interesses do condomínio. Exato. Isso. A gente tem que prezar pelo bom andamento do condomínio. Clássica, venda casada. Então, se eu preciso comprar um notebook, uma impressora, o que for, não preciso. Ele é um prestador de serviço. Então, a nota dele lá é de prestação de serviço, não é de nota fiscal de material. Então, ele tinha isso no contrato, inclusive amarrando com os outros síndicos. Isso gera um precedente, até em um outro condomínio, você encontrar novamente esse prestador, o alerta já está todo ligado, né? Você já sabe como é que ele trabalha. Já sabe se quando o Saulo bater, não vai poder ter aquele... Quando eu fui ler direitinho o contrato, opa, tem uma coisa aqui que está precisando ajustar. E então, o condomínio, o que é engraçado, Carlos, é que o síndico, né, geralmente o morador, assina e não acha nada de errado, né? Aí é que está o problema. Mas vai criando passivos para o condomínio. São passivos, né? São problemas obrigações desnecessárias. Tem coisas que a gente pode ser que não venha a atingir, mas quando venha precisar, vai estar lá um empecilho grande, né? Então a gente tem esse cuidado, tem esse zelo no dia a dia, para que as coisas continuem e vá fluindo da melhor forma possível. Pois é. Quando o entrevistado é bom, né, Pedro? É rapidinho. Conhecimento de causa, né, Carlos? Isso. Vamos assim encerrando o programa Condomínio em Foco aqui na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Um oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço. Agora a Aço constrói para você containers para você instalar um mercadinho 24 horas no seu condomínio. E isso é
qualidade de vida, é conveniência, ajuda com certeza. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Sexta-feira, início de curso intensivo, curso de férias de oratória. Saiba mais com o telefone 82 99949 9091. E Saulo Jorge, agora é hora de se virar nos 30. Então, Saulo Jorge, síndico profissional, síndico 5 estrelas, graduando em administração, pós-graduado de gestão condominial. Saulo, suas considerações finais. Ok, muito obrigado por estar mais um momento aqui com vocês, conversando, ampliando as informações da área condominial, que é muito importante aqui para a nossa querida Maceió Alagoas, para o Brasil. É uma honra estar aqui, espero estar aqui mais vezes, que é uma satisfação imensa, não só falar de condomínio, mas poder estar ao lado de pessoas como vocês que faz com que a gente cresça, né, no nosso posicionamento, a gente cresça, que a gente aprende aqui bastante também. Então, para isso, para mim é muito satisfatório. Grande abraço a todos aí. Gratidão, Saulo Jorge. Nós aprendemos muito com o Saulo sempre que ele vem aqui. Gratidão mesmo. E agora as considerações finais dele, que é o nosso especialista na área condominial, síndico profissional, corretor de seguros prediais, idealizador desse programa, meu amigo Pedro Erlon. O que eu fico mais feliz de trazer Saulo aqui é porque com ele a gente vê que tem uma entrega. Ele entrega o pulo do gato, né? Você vê que ele não tem restrições em relação a isso. E isso nos chama muita atenção. Você partilha mesmo, porque na verdade o que a gente entende é que você quer que o mercado melhore. Então, perfeito. Parabéns. E é nosso parceiro aqui do programa. Esperamos recebê-lo em outra oportunidade aqui, Saulo. Com certeza. Valeu. Reflexão: os planos diligentes conduzem à fartura, mas o apressado que não planeja sempre acaba na miséria. Provérbios 21, 5. Tem mais reflexão no Instagram, @CarlosConce_. Obrigado pela sua audiência. Com a apresentação deste jornalista que vos fala, Carlos Conce, e do síndico profissional Pedro Erlon, direção técnica Marcos Vasconcelos, encerramos aqui o programa Condomínio em Foco na CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Até a próxima terça-feira, às 15 horas, com o melhor do mundo condominial. Fique com Deus. Vem aí o repórter CBN.